O CNJ em Ação está no ar e durante este mês, no recesso do Judiciário, estamos revendo as principais decisões do CNJ no primeiro semestre e os temas de destaque que foram discutidos aqui no CNJ em Ação. Hoje nós vamos acompanhar os julgamentos feitos em plenário no mês de abril. Além disso, reveja parte das entrevistas dos conselheiros Guilherme Calmon, Gilberto Martins e Ana Maria Amarante. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. Estamos apresentando para você uma retrospectiva com as principais decisões do Conselho Nacional de Justiça no primeiro semestre. E você fica agora com os destaques do mês de abril. Durante um dos julgamentos, o CNJ determinou que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo refizesse a prova de 20 candidatos reprovados no concurso público por haver irregularidades. Os conselheiros analisaram o pedido de 37 candidatos que foram reprovados na prova oral no concurso para magistrados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Segundo eles, entre outros pontos, houve falha da banca examinadora, ausência de sessão pública para a abertura das notas da prova oral e cobrança de conteúdo fora do programa. A relatora rejeitou a maior parte dos argumentos. O único ponto aceito trata das perguntas feitas não previstas no edital. Julgo parcialmente procedentes os pedidos. Reconheço válidos todos os procedimentos adotados ao longo do concurso público, que eu já rechacei, mas determino nova arguição aos candidatos reprovados na prova oral, sorteados com ponto 2 ou 3, foram os que constaram processo civil e essa questão de defesa do réu. A relatora foi acompanhada pela maioria. Com a decisão, 20 candidatos reprovados vão poder refazer a prova oral. Na sequência, o CNJ voltou a analisar os recursos de candidatos ao concurso público para juiz substituto no estado do Pará. Para o conselheiro Fabiano Silveira, ficou comprovado que apenas 3 membros da mesa examinadora fizeram questionamentos e não 4, como estava previsto no edital. Eu posso afirmar, depois de ter feito a confrontação do vídeo, da transcrição, que em relação a todos os requerentes foram feitas apenas 3 perguntas por 3 examinadores. O conselheiro Flávio Cirângelo questionou, principalmente porque o recurso afetaria a situação de servidores que já estão atuando há 1 ano. Para ele, esta falha não anula o concurso. É muito provável e mais do que razoável compreender que a decisão administrativa da banca examinadora, ao alternar as arguições de cada candidato com a participação de apenas 3 de seus 4 membros, está ligada à necessidade de assegurar condições mínimas de segurança. Por conta da irregularidade, o ministro Joaquim Barbosa fez uma sugestão. Isso nos traz a necessidade urgentíssima de tomar a seguinte medida, ou nacionalizar de vez os concursos, não é? Ou estabelecer normas rígidas, inegociáveis, não flexíveis. As conselheiras Maria Cristina Peduzzi e Ana Maria Amarante acompanharam a divergência apresentada por Flávio Cirângelo. A redução para 15 minutos não me parece uma aberração. Acho que o candidato que sabe responder as questões e que tem o conhecimento, em 15 minutos, revela o seu conhecimento. O tema polêmico dividiu a opinião dos conselheiros. O ministro Joaquim Barbosa também acompanhou o relator e desempatou a decisão. É impróprio um tribunal dirigir o concurso formulando as próprias parabrancas, senão, se permitirmos isso, qual é a utilidade da banca? A banca tem que ter autonomia científica para elaborar as provas. Na sequência, declarou o resultado. A prova oral para o concurso de magistrado substituto no Tribunal de Justiça do Pará será refeita para 12 candidatos com nova banca. O Conselho Nacional de Justiça analisou um procedimento de controle administrativo apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte. O relator do procedimento, o conselheiro Rubens Curado, reforçou na sessão que o atendimento a advogados deve ser feito ao balcão, como funciona em todo o país.
Se o atendimento no balcão é suficiente para que o advogado exerça o seu mistério de forma plena, não há falar em ilegalidade dos atos, que, em última análise, garante o acesso ao advogado ao interior das secretarias, desde que previamente autorizados. Aliás, é princípio basilar da boa convivência social e da educação não adentrar em nenhum ambiente de trabalho, público ou privado, sem ser previamente convidado ou autorizado. O secretário-geral do Conselho Federal da OAB, Cláudio Pereira de Souza Neto, foi contra o pedido da Ordem do Rio Grande do Norte, com o entendimento de que a portaria vai contra o Estatuto da OAB. Temos um dispositivo expresso no Estatuto, e por que razão há necessidade de edição de um ato normativo que contrarie o dispositivo expresso do Estatuto? O conselheiro Paulo Teixeira abriu divergência e justificou o voto. A própria ementa do relator contradiz a esses pontos. E vou fazer questão de ler o início da ementa. Aos advogados é garantido acesso ao interior das secretarias e gabinetes mediante prévia autorização. Ora, na hora que o relator assegura esse direito ao advogado, e na hora que a gente enxerga uma portaria dizendo o contrário, dizendo que ao juiz é permitido vedar o acesso, proibir o acesso, há, me perdoe o eminente relator, uma contradição entre a ementa e a conclusão do seu voto. Na sequência, o conselheiro Emanuel Campelo teve o mesmo entendimento do relator e defendeu ao plenário que os advogados devem ser atendidos no balcão e ter acesso restrito. Para o conselheiro, a decisão não prejudica o exercício da profissão. Eu vou voltar dessa forma com muita tranquilidade, até porque sou advogado e sou também no Rio Grande do Norte. Né? E aqui me causa uma certa surpresa esse costume que os advogados no interior, na cidade de Mossoró, tinham de entrar e sair livremente da vara, até porque nem no Rio Grande do Norte, nem em lugar nenhum do Brasil eu tinha visto uma coisa dessa, né? Que eu saiba, e pelo menos comigo sempre foi assim, atendimento de advogado é no balcão, eu nunca me senti aviltado, nem humilhado, nem desprezado pela administração pública por causa disso. Vejo isso como uma coisa muito natural. Por maioria dos votos, o pedido foi julgado improcedente. Durante a sessão, o Conselho Nacional de Justiça discutiu se o exercício de atividades notariais em cartórios deve ser exercida apenas por pessoas formadas em direito. A relatora de 5 processos semelhantes, conselheira Gisela Gondim, considerou que não, com base em decisões do CNJ e também do Supremo Tribunal Federal. É possível considerar o exercício de delegação de serviço notarial e registral como atividade privativa de bacharel em direito? O Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já responderam em ocasiões anteriores que não. O conselheiro Guilherme Calmon abriu divergência. Para ele, as decisões do CNJ e do STF devem ser interpretadas de forma diferente. Tal entendimento, a meu juízo, não pode prevalecer, e em seguida explico. A Resolução 81 versa sobre os concursos públicos para outorga de delegações de notas e de registro, o que nos leva, diante de uma simples interpretação a partir das próprias expressões utilizadas, a concluir que o termo delegação do inciso 1, constante do inciso 1, do item 7.1 do anexo da resolução, refere-se, de fato, aos serviços extrajudiciais de notas e de registros, independentemente de não ser cargo privativo de bacharel em direito. Flávio Cirângelo também acompanhou a divergência. Para o conselheiro, a exigência está prevista em lei. A regra geral é de que um dos requisitos é o diploma de bacharel em direito, regra essa excepcionada por um parágrafo, artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 14, que estabelece a possibilidade de que concorram nos concursos bacharéis em direito que tenham completado, não bacharéis em direito, que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, 10 anos de exercício em serviço notarial de registro. Mas, para a conselheira Maria Cristina Peduzzi, a decisão do CNJ e do STF é clara. Ato jurídico perfeito acabado. Eu invoco aqui os princípios constitucionais, presidente e senhores conselheiros, da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da lisura do procedimento da comissão para acompanhar o voto da relatora. Por maioria dos votos, prevaleceu o entendimento da relatora. Na próxima semana, você confere outros destaques da nossa retrospectiva.
E veja agora notícias do Conselho Nacional de Justiça. Essa é a segunda edição do informativo de jurisprudência, que traz uma série de decisões do Conselho Nacional de Justiça a partir de 2013. O documento foi produzido por 13 conselheiros e reúne casos de pedidos de providência, procedimentos de controle administrativo, consultas e reclamações disciplinares. O documento foi lançado na última sessão do CNJ. A publicação é voltada para profissionais do direito, que já podem encontrar a versão digital da publicação no site do CNJ, www.cnj.jus.br. Um instrumento foi escolhido pelo Conselho Nacional de Justiça para combater esses tipos de fraude. Crimes cometidos com informações de ações judiciais ou manipulamento de processos são irreversíveis, como, por exemplo, um beneficiário do INSS ser extorquido. A assinatura é uma espécie de identidade do cidadão em ambiente virtual. No CNJ, ela é obrigatória para peticionamento e acompanhamento de ações processuais. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no nosso quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana é a Defensoria Pública. Todos os brasileiros têm direito constitucional à defesa, por isso a existência das defensorias públicas. O serviço é oferecido gratuitamente à população carente, tanto na esfera federal quanto na estadual. Cabe aos defensores públicos orientar os cidadãos e defender seus interesses e direitos. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/CNJoficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre as defensorias públicas. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Então confira no nosso calendário. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Vamos fazer uma rápida parada e daqui a pouco eu mostro para você trechos de entrevistas importantes realizadas aqui no CNJ em Ação durante o primeiro semestre. Nós vamos rever as conversas com os conselheiros Guilherme Calmon, Gilberto Martins e Ana Maria Amarante. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E durante este mês de julho, no recesso do Judiciário, estamos reapresentando trechos das principais entrevistas do primeiro semestre. E hoje nós vamos rever parte das conversas que eu tive com os conselheiros Guilherme Calmon, Gilberto Martins e Ana Maria Amarante. A gente confere agora a primeira entrevista com o conselheiro Guilherme Calmon. Ele é o coordenador do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do CNJ. Como é que alguém, nos dias de hoje, ainda cai numa conversa dessa e acaba sendo traficado? Mas é simples, né? Não é tão complicado assim. Tem pessoas que, às vezes, na ânsia, na esperança de melhorar de vida, caem num determinado conto, quando, na verdade, é uma outra realidade. São algumas causas que geram o tráfico de pessoas, né, o tráfico humano. Uma delas são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, especialmente social e econômica, né? Ou seja, o fato de não terem nenhuma oportunidade de trabalho, né? Alguns grupos de pessoas estão muito mais vulneráveis do que outros grupos, né? E isso acaba fomentando uma indústria mesmo, podemos assim chamar, uma indústria voltada à prática do tráfico de pessoas. Em termos de mundo, né, comenta-se que a terceira maior receita, né, decorrente de crimes é relacionada a tráfico de pessoas, né, em termos de tráfico internacional. Então, isso vem a gerar uma série de problemas, seja no âmbito do tráfico interno, seja no âmbito do tráfico internacional.
E pessoas, por exemplo, com promessas falsas mesmo de sucesso na sua atividade, por exemplo, como modelos, como adolescentes em relação ao futebol. No caso específico de mulheres, né, a questão relativa a promessas falsas de casamento, mesmo de alguma atividade artística no exterior, enfim. E quando chegam lá são surpreendidas exatamente pelas práticas voltadas ao aprisionamento, né? Ou seja, confisco de passaporte, dívidas impagáveis, né? Então, são algumas práticas que já vêm sendo até acompanhadas de modo a verificar a rotina da prática do tráfico de pessoas, seja no plano internacional, seja no plano nacional. Pois é, vamos falar um pouquinho desse plano internacional e nacional. O que diferencia um do outro? Normalmente as pessoas falam que esse tráfico internacional, geralmente ele tem fins, o cunho sim, sexual. Ou não, o internacional também para fins de trabalho, digamos que é análogo à escravidão? Nós temos das duas formas, né? Tanto pessoas saindo do Brasil para o exterior, como pessoas vindo de alguns países mais pobres para o Brasil. Questão, por exemplo, dos imigrantes, né? A questão relativa à vinda, por exemplo, de bolivianos e que são explorados em termos de trabalho, em redução quase de condição análoga de escravos, por exemplo, em São Paulo, né, em relação a algumas confecções. Isso já foi identificado, isso vem sendo monitorado e acompanhado, e, portanto, o tráfico internacional, mas vindo de fora para dentro do Brasil, como também daqui do Brasil para fora, né? E agora você vê como foi o nosso bate-papo com o conselheiro Gilberto Martins. Com ele nós falamos sobre a meta para julgar processos contra a administração pública e de improbidade administrativa. Essa meta ela atinge, por exemplo, municípios, estados e a União de forma geral, né? Geral. Na verdade, ela é direcionada ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário estadual e federal, até os tribunais superiores. A meta pretende reprimir a práticas de violações e crimes contra a administração estadual, municipal e federal. São inúmeras ações que estão tramitando hoje no Poder Judiciário, seja na esfera penal, em matéria de crime, como na área civil, em relação às ações de improbidade, às ações civis públicas relacionadas à improbidade administrativa. E o propósito que vigorou até o final de 2013 era de julgar essas ações que tivessem sido propostas até o final de 2011. Até o final de 2013 teriam que ser julgadas todas essas ações. E, particularmente, com relação à improbidade administrativa, o índice médio de produtividade dos tribunais girou em torno de 48%, 50%. E na área penal, em matérias de crime, a meta atingiu próximo de 40%. Isso a média. Alguns tribunais tiveram um êxito muito maior, e daí porque é viável a meta, tanto que o Tribunal do Acre e os tribunais regionais federais tiveram uma produtividade maior, tanto na área civil quanto na área penal, julgando inclusive próximo de 98% dessas ações. Essa meta foi estabelecida em 2012, né? Mas com base já em Exatamente. Processo a partir... O estabelecimento da meta ele se deu no Encontro Nacional de Justiça em 2012 para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2013. E ela foi uma meta que transcorreu, né, para o ano de 2013. Mas já agora, para 2014... no nosso Encontro Nacional de Justiça, também realizado em Belém, em novembro, nós tivemos novamente restabelecida a meta. Essa meta passou a ser uma meta permanente do Conselho Nacional, e a importância do combate a atos de violação contra os princípios da administração, que possam delapidar o erário público, que possam prejudicar o processo eleitoral, né, ela passou a ser encarada pelo Poder Judiciário de forma prioritária. Tanto assim é que, entre os macros desafios estabelecidos no encontro para 2015, de 2015 para 2020,
O combate à corrupção é prioritário também entre os macros desafios do Poder Judiciário, exatamente com esse propósito de reprimir as práticas violadoras dos princípios da administração pública. A propósito, o senhor poderia citar para a gente alguns exemplos? Olha, nós tivemos, por exemplo, um índice baixíssimo de produtividade, o TJ da Bahia, o TJ do Piauí também, os dois tribunais talvez que tiveram uma atuação mais pífia, uma atuação acanhada. Nós reconhecemos, isso é bom que se registre, que o julgamento dessas ações, elas são mais difíceis. A instrução são processos de maior complexidade, muitas vezes exige perícias caras, de difícil realização, mas o exemplo que alguns tribunais deram no julgamento dessas ações, conseguindo levar a um patamar próximo de 100% da meta, demonstra que é uma meta viável, é uma meta possível de ser atingida, e nós vamos insistir e vamos cobrar dos tribunais. E a nossa última entrevista de destaque na nossa retrospectiva de hoje é com a conselheira Ana Maria Amarante. Ela é a coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do CNJ. Inicialmente, a Lei Maria da Penha. Eu gostaria de saber da senhora, do ponto de vista da senhora, como mulher, como magistrada, o que mudou com o advento da Maria da Penha? Mudou muito porque houve um impulso para a formulação de novos padrões de conduta social, de conduta moral no seio da sociedade brasileira. Então, foi dado, assim, um passo mais avançado para a superação dessas condutas que vêm da sociedade patriarcal, desses valores aí arraigados através dos séculos, que sempre relegaram a mulher numa posição de inferioridade. Então, é uma reação a começar do âmbito doméstico, que é primordial. Muito foi feito, o CNJ atuou logo em seguida, dando também o primeiro passo para deflagrar a criação de juizados especiais para a erradicação da violência doméstica, para punir, para reprimir a violência, e temos cerca de 87 hoje em todo o país. Ainda é pouco, mas olhando nessa visão, felizmente, retrospectiva com que você inaugura a nossa conversa, é importante ver que já demos alguns passos importantes. Eu costumo dizer, inclusive, em relação à Lei Maria da Penha, que ela, digamos que é uma lei que pegou. Até mesmo pelas próprias brincadeiras que, às vezes, os homens costumam brincar, a própria mulher também entra nessa brincadeira. Olha, cuidado, vem aí a Lei Maria da Penha, cuidado, não sei o quê. Ou seja, é uma brincadeira que, de forma, assim, vamos pensar aqui pelo lado sério dessa brincadeira, ela reflete, né, justamente essa questão da Lei Maria da Penha, ou seja, ela pegou, é uma lei que pegou. Mesmo com essas brincadeirinhas que a gente leva, é sinal que ela pegou, não é? Com certeza. E aí muda essa questão cultural. Hoje, praticamente, a totalidade da sociedade conhece a Lei Maria da Penha. O que ainda faltaria é um maior conhecimento das medidas protetivas que ela traz para a mulher. Isso que ainda precisa ser mais divulgado, e a implementação dessas medidas com suporte, claro, a ser dado pelo Poder Executivo, como os abrigos para as mulheres, as medidas protetivas tendentes, por exemplo, a proibir a aproximação de potencial agressor à mulher, e ainda outras, como até a colocação da mulher no mercado de trabalho, o estímulo a que ela, então, vá buscar fontes de sustento próprio. Então, essas medidas precisam ser melhor conhecidas pelas mulheres para elas buscarem cada vez mais essa tutela estatal, erradicando, na medida do possível, as condutas agressivas contra si. A Lei Maria da Penha, ela vale para os homens também? Então, veja bem, especificamente para o âmbito de tutela dos juizados especiais de violência doméstica, não. Aí as medidas são adotadas tendo em vista a tutela à mulher. Mas, veja bem, a Constituição manda que se erradique violência no seio doméstico, portanto, ela não discrimina nesse ponto entre homem e mulher. O homem pode receber, sim, a tutela do Estado, mas não no âmbito específico da lei. O CNJ em Ação termina aqui. Obrigado e até o próximo encontro.